Vamos falar dos instrumentos. Que instrumentos são esses, né, que vão ao encontro das crianças e dos bebês? Vamos voltar só um pouquinho para a gente relembrar. O que a gente precisa relembrar sempre? Que todo mundo, todo ser humano tem musicalidade. Todo ser humano é um ser musical. Todo mundo tem a música dentro. A música está aqui dentro de todo mundo, sabe? O que acontece é que algumas pessoas aprimoram isso, né? E outras pessoas deixam para trás, né? Só que mesmo deixando para trás, como o cérebro tem uma plasticidade, e principalmente se a gente tem trabalho com crianças, se a gente tem filho, se a gente tem crianças, a gente precisa resgatar essa musicalidade, né? Se a gente, caso perdeu ela lá na infância. Né? Então é muito importante a gente saber sempre que a gente chega com essa musicalidade. O que a gente não pode é esquecer, né? Então, esquecer também de proporcionar vivências sonoras, musicais, né, com as crianças, dar essa oportunidade para as crianças também, para quando elas forem adultos, elas, né, terem essa musicalidade, conseguir andar no ritmo, conseguir bater palma, conseguir afinar. Então, é para vocês saberem, gente, que isso não é uma coisa exclusiva dos profissionais da música. Né? Essa musicalidade não é exclusiva dos profissionais da música, não é exclusivo daquelas pessoas que se dedicam para a música. Essas pessoas, né, elas vão se aprimorando cada vez mais, mas a gente pode dizer que todo mundo é músico. E sim, todos nós produzimos música. Nosso corpo todo é musical. A nossa voz, a gente tira sons, a gente compõe. Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês que vai ilustrar bastante sobre isso. E também o adulto que tem criança, que nem eu falei, precisa ter musicalidade ou resgatar a sua. Precisa trabalhar, então, se não tem, tá? Se não consegue, senão não consegue trabalhar com as crianças, tá bom, gente? Então, todo mundo aí tem que se trabalhar, tem que cantar, tem que se aprimorar, né? E a gente se aprimora nisso como? A gente se aprimora nisso com o nosso corpo, a gente se aprimora nisso fazendo música. Tá? Não adianta falar assim, agora eu vou aprender sobre música. Aí eu vou lá, procuro na internet um curso de teoria musical, um curso de harmonia, um curso que fala sobre a história da música. Aí eu tenho tudo isso e vou dar aulas de música. Não adianta. Primeiro você precisa ter isso no seu próprio corpo, né? Você precisa ter esse instrumento com você. Tá E é bom? isso. Como que o adulto pode desenvolver música? É fazendo música. Fazendo música. É cantando, é andando, é ouvindo, é de repente se aprimorando em algum instrumento, mas esse fazer, né, esse movimento, essa ação precisa acontecer. Não adianta só entender de todo o universo da música e ficar só aqui na cabeça. Tá, né? E se a gente está falando desses instrumentos, né, tudo precisa partir para a prática. Né? E se a gente não tem essa musicalidade dentro da gente, muitas vezes é complicado, né? Porque se as crianças aprendem por imitação, né? Aí como é que elas vão aprender, né? Se a gente não souber, se a gente não tiver lá como um exemplo vivo para as crianças. Mas eu preciso também falar que fazer música é muito simples, que é fácil, tá? Por quê? Porque aquilo que eu falei, o nosso principal instrumento a gente já tem, que é a nossa voz, que é o nosso canto, que é o nosso corpo, né? Então não precisa, né, fazer grandes investimentos, buscar, complicar. Não, essa musicalidade que eu falo, para a gente cantar para as crianças, para a gente musicalizar as crianças, basta cantar. Basta trabalhar com o próprio corpo, tá bom? A voz é o nosso instrumento primordial. Na voz,
temos o meio, né, fundamental para desenvolvermos a nossa musicalidade. Então, a nossa voz é tudo. O corpo é o grande instrumento de nossa vida e precisamos sim sempre trabalhar, lapidar, conhecer o nosso corpo. Ah, então quais são os instrumentos? O primeiro instrumento é o nosso corpo, né? Então a gente precisa conhecer, porque ele é o nosso instrumento, né? O nosso instrumento precisa estar bem lapidadinho, bem bonitinho, bem forte, bem pronto, né? E o da criança também. Então, você vê, a criança que chegou nesse mundo, a principal tarefa dela é brincar. Brincar e brincar e brincar. E brincando livremente, né? Ela vai o quê? Ela vai explorar o seu próprio corpo. Ela vai descobrir as potências do seu corpo. Ela vai fortalecer a sua musculatura. Ela vai correr, ela vai pular. Lá quando é bem pequenininho, né, vai virar de um lado, vai virar do outro. Aí depois vai começar a rastejar, aí depois vai engatinhar, aí depois vai querer começar a ficar ajoelhado, que é uma posição também que ninguém dá muita atenção. Aí o bebê vai começar a se apoiar e vai ficar ajoelhadinho. Aí depois ele vai descobrir que ele vai ficar em pé. Aí ele vai buscando o equilíbrio, aí sozinho, sem ninguém ficar pegando na mão dele, de dandar para ganhar papá, porque isso a gente não deve fazer, porque quando a gente faz isso, a gente atrapalha o desenvolvimento da criança, a gente atrapalha. Deixa o bebê lá, sabe? Achar o seu ponto e caminhando com apoios, né? Então, fortalecendo a sua musculatura, ele vai lá, agacha, aí ele levanta, aí ele agacha, aí ele levanta, aí vai ficar maiorzinho, vai correr, vai pular, vai escorregar, vai balançar, vai na gangorra, sabe? Então, tudo isso, né? Principalmente quando a gente fala desse balanço, né? Dessa gangorra, tudo isso é equilíbrio, tá trabalhando com equilíbrio. E esse equilíbrio, né, que ele vai precisar ter, de repente, para subir na escadinha do escorregador, aí para passar uma perninha ali, outra perninha ali, para daí se equilibrar e sentar, tudo concentrado, autônomo. Lá, esse equilíbrio também vai atuar no emocional. Sabe, crianças que trabalham com esse corpo, então assim, a gente tem que olhar sempre para o todo, tá tudo interligado, sabe? Tá tudo interligado. Então esse equilíbrio dessa primeiríssima infância, por exemplo, que a criança está trabalhando nesse brincar, é um equilíbrio que ela vai levar para a vida, que vai ajudar também ela a achar o seu eixo, né? Então, o movimento para a criança é muito importante. Enfim, eu estou falando isso porque se a gente tem o nosso corpo, que é o nosso principal instrumento, é na infância que a gente vai preparar esse instrumento, que a gente vai deixar esse instrumento muito forte, né? Que a criança vai conhecer muito bem esse instrumento, vai saber tudo que ela pode conseguir com esse instrumento? O que ela pode tirar disso? Aí ela vai lapidar esse instrumento, sabe? Não vai ficar aquela coisa, sabe, pata-choca, que não sabe, aí tem que correr, aí não anda, não corre direito, aí vai não sei o que, cai, aí tropeça, aí tem que subir no escorregador, tem medo, sabe? Então esse corpo, esse trabalho para o corpo, para a vida e para a música também, para daí, né? A gente até vê estudos com adultos que têm questões de afinação, questões motoras, questões musicais, que perdeu em algum lugar do passado a sua musicalidade. A hora que vai ver, esse adulto, ele tem questões de coordenação, né? Ele tem essa questão com o seu próprio corpo, tem uma limitação, sabe? Porque não foi bem explorado. Então, gente, está tudo conectado, tá? É uma coisa muito, muito importante. Então, esse brincar da criança, para ela conhecer o seu próprio instrumento, para não atrofiar
é importantíssimo. É isso que eu falei. Pessoas que têm dificuldades em afinar, em cantar, que têm dificuldades em questões de musicalidade, né? Normalmente demonstram também um bloqueio motor. Mas tudo dá para ser trabalhado. É claro que quando a gente trabalha na infância, é mais fácil, né? Mas isso não quer dizer que se você tem criança, você não possa se trabalhar, né? E às vezes também, gente, é um bloqueio que a gente tem que às vezes é uma coisa de algum trauma que aconteceu, de alguém falou que você não tinha ritmo, de alguém falou que você não tinha afinação, porque eu acredito nisso, sabe? Porque eu diariamente recebo mensagens dos meus alunos de violão assim: ai, Fabi, então, vê o que você acha, se tá bom eu tocando, porque eu não tenho ritmo, sabe? E minha voz é horrível, mas eu acho que eu não sei. Aí eu vou ouvir, eu falo, gente, uma voz muito bonita, tem ritmo, sim, tá fazendo tudo certo. Então a gente também às vezes acha uma coisa e que às vezes não é, né? Que é só uma sensação, assim, enfim, porque a gente tem isso dentro da gente, né? Então esses bloqueios, quando são bem severos, assim, são coisas que daí realmente precisa ser trabalhada. Ou às vezes não, a gente só entender que isso faz parte, né? E a gente começar a lidar melhor com tudo isso. Porque fazer música é simples, porque todo mundo, o mundo toca, o mundo inteiro toca, toda a cultura toca, sabe? Não é uma coisa que é de um e não é de outro. Todo mundo toca, todo mundo canta, todo mundo dança. Então a gente tem que aproveitar. Eu não sei por que que a gente vai deixando umas coisas para o lado, né? Coisas importantes, coisas da vida. Tipo isso, né? Agora tá uma mania de amarrar a criança na frente da televisão, de amarrar a criança no cadeirão, de colocar a criança no chiqueirinho, de que era tudo isso a gente está, né, amarrando essa possibilidade que a criança tem de conhecer o seu próprio corpo. E criança é movimento. E movimento precisa de espaço, né? Então, assim, ai, Fabi, mas eu tô na pandemia e meu filho fica num apartamento e eu não sei o que eu faço. Monta um cantinho lá nesse apartamento, que seja, sabe? Fala, olha, esse canto aqui é para você, sabe? Se é bebezinho, né? Para você rolar, para você, né, tocar em tudo sem ter perigo, para não precisar ficar em cima de você o tempo todo. Aí monta, fecha, sabe? Às vezes a gente tem que transformar não só a gente, mas também os espaços, né? Ver um horário que dá para sair um pouco, dar uma volta no quarteirão, correr, pular, vai para uma praça que não tenha ninguém, algum horário, sei lá. O que a gente tem que fazer é tentar achar formas da criança se movimentar, para não ter questões lá na frente. Lembra que eu falei do equilíbrio? Então, tem tudo a ver, tá? Enfim, no século passado, gente, presta atenção que agora eu vou começar a entrar com umas coisas meio cabeça. Na verdade, não é muito cabeça, não. Mas é uma visão que é difícil a gente ver por aí, tá? Mas que é muito legal a gente ampliar um pouco esse olhar. Em fins do século passado, o grande biólogo Ernest Haeckel formulou sua genial lei biogenética fundamental. Prestem atenção, gente. Em sua evolução embrionária, todo animal percorre sucessivamente estados correspondentes aos graus de evolução que os animais inferiores percorreram na história das espécies até chegarem a ele. Essa lei pode ser aplicada, de certa maneira, à evolução da criança. Ela também se repete. Ela também repete de maneira concentrada as várias fases da evolução anímico-espiritual do gênero humano. Ai, Fabi, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o homem primitivo, quando a gente vai lá atrás, ele se comporta de forma bem próxima às crianças pequenas, tá?
Então, aí, conforme o homem primitivo vai deixando de ser primitivo, vai avançando, então é essa a teoria, e as crianças vão crescendo, então tem aí, né, lentes diferentes, né, mas algo que anímico, espiritual, que meio que é que não sei se é repete a palavra, mas meio que vai fazendo uma jornada muito parecida, sabe? De aprendizagens, de atuações. Deu para entender? É só para a gente traçar um paralelo do que eu quero dizer para vocês. Então, o homem primitivo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o homem primitivo, gente, rapidinho, só para a gente chegar nas nossas crianças, tá? Para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou querendo dizer. O homem primitivo, antes de fabricar algo, emitiam o próprio som. Tá? Então, como é que eles começaram lá essa questão de música, né? Segundo os estudos, né? Porque não tem nenhum vídeo falando disso. Brincadeira, gente. Então, esse homem primitivo, né? Ele começou a fazer som através do seu próprio corpo, né? Então, a sua expressão era o seu próprio corpo. Né, tem muitos desenhos, né, rudimentares nas paredes dessas cavernas que os homens, né, feito pelos homens pré-históricos, onde aparecem manifestações de dança, indicando esses movimentos corporais e provavelmente acompanhados de música primitiva e de sons vocais. Acredita-se que os homens pré-históricos tentavam imitar os sons da natureza. Tá? Então, assim, a primeira coisa veio o corpo e como o ser humano aprende por imitação, então eles ouviam, né? Os bichos e imitavam os sons dos bichos, ouviam uns aos outros, um imitava o outro, aí ouvia o som do mar, o som da chuva, né? O som de todo esse ambiente com sons onomatopaicos, eles iam, né, fazendo esse canto, né? E aí, o seu corpo era usado como um instrumento musical, né? Tanto melódico, que era a nossa voz, né? Essa melodia, lembra da melodia? Lá, 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 lá. Enfim, como ritmo, né? Por meio da voz e por meio da percussão corporal. Então, o homem primitivo começou a fazer música com o próprio corpo no primeiro momento, através, né, da imitação, imitando os sons da natureza. Então, aí agora a gente remete isso para a vida dos pequenos, das crianças, dos bebês primitivos. Então, a primeira experiência, a primeira vivência que eles precisam ter é com o próprio corpo. E isso já acontece, né? A primeira coisa, eles vão lá descobrindo a voz. Oh, oh, lá, menina, menina. Os bebezinhos estão lá descobrindo a voz e descobrindo o próprio corpo. Aí os bebezinhos que estão lá, eles vão crescendo um pouquinho, aí a mãe dá lá um brinquedo para ele, aí ele pega e descobre que se ele bater esse brinquedo na grade do berço, esse brinquedo vai fazer um som, né? E lá atrás, como é que faziam? Como é que isso surgiu, né? Outra coisa que eles faziam também, os homens primitivos, segundo, né, todo o estudo e a nossa história, eles também faziam sons rítmicos com a boca, né? Então, estalos, sons vocais com a língua, com a boca, sabe aquela coisa de bater aqui, de fazer. Então, eles tiravam esses sons também e faziam rítmicas também com a questão da face. E os bebês adoram, né? Que nem o. Né? Eles gostam de fazer. Tentar aquela música. Vamos cantar, abrindo a boca. Ha, 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 ha. Som de pipoca está no ar.
Muitos beijos vou mandar. E a bochecha apertar. Eles adoram. Então, depois do coco para música, o homem pré-histórico começava a usar o quê para fazer música? Começou a fazer o quê? Pegar as pedras e bater uma pedrinha na outra, pegar os galhos, os troncos, os chifres, ossos, dentes, conchas, cascas de coco, sementes, cabaças. Então, com esses elementos da natureza, eles foram, né, descobrindo possibilidades sonoras, experimentando. E isso, gente, olha aquilo, maluquice. É o brincar do bebê, né? É o brincar da criança. Ele vai crescendo um pouquinho mais, aqui já tem uma evolução desse homem primitivo, né? Porque lá atrás ele não sabia nada disso. Era mais uma coisa do canto e tal. Daí ele foi descobrindo, né? Então a gente pega o homem primitivo nessa descoberta sonora, com esses elementos da natureza, a gente traz para a vida dos bebês e é a mesma coisa. Imagina que o bebê, você constrói um ambiente, ou coloca o bebê numa natureza, mas isso não vai acontecer, mas um ambiente onde o bebê tem essa possibilidade de explorar esses sons, né? Então ele tá lá brincando, aí de repente ele vai pegar uma pedrinha que você deixou lá, que não seja tão pequena para ele não engolir, mas ele consegue já pegar uma pedra, aí ele pega e bate essa pedra no chão. Aí ele tá o quê? Tá fazendo uma pesquisa sonora. Tá descobrindo o som. Aí ele tá descobrindo que com a força que ele faz, né, com o seu movimento, vai ficar mais forte. E daí ele vai descobrir que quando ele controla essa mão, essa força, o som também vai ficar mais fraco, né? Então é tudo isso, é essa exploração que eles precisam ter. Sonora. Esses são os instrumentos dos piquititicos que estão descobrindo. Ah, mas tudo bem, né? Que nem lá na casa, aqui ó, antes de eu falar isso, os primeiros instrumentos musicais de percussão, o que falar eram os instrumentos musicais, eram os chocalhos lá dos homens primitivos, né? Porque eles precisavam, no primeiro momento, ter uns instrumentos pequenos, porque eles eram nômades, né? Então não tinha aqueles tambores, aquilo lá vem depois, né? Então eram os chocalhos, aqueles chocalhos, sabe, de amarrar na mão, de amarrar no pé, de fazer barulho com sementes, com dentes, com cascos, né? Ou muitas vezes também eles colocavam dentro das cabaças para fazer barulho, dentro de argila para tirar o som. E criança pequena adora um chocalho, não é, gente? O que mais tem na loja de brinquedo de bebê é um chocalho. Então, eu acho que faz muito sentido, viu? Essa teoria. Quando eu vi, falei, nossa, que legal. Então, olha só, é esse ambiente com esses elementos, né? E lembra da natureza? Lembra o quanto foi importante, né? O quanto é importante as crianças pequenas terem contato com a natureza e com várias possibilidades de texturas também, né? Então a natureza nos presenteia com isso. Sabe, a natureza, ela é muito rica de tudo. Então, como a criança pequena, ela vai conhecer o mundo através dos sentidos, através do sentido do tato. Lembrando que o sentido do tato não é só na mão, né? Ah, vai ter trabalho sensorial. O trabalho sensorial, a criança só põe a mãozinha lá e o dedinho. Não, o sentido do tato é a pele toda, é o nosso maior órgão, né? Então, assim, lembrar disso, que é importante a criança colocar o pé na areia, a criança enfiar o pé na terra, andar descalço, rolar. Rolar é muito bom para ir, né, conhecendo todo o seu corpo. Nossa, sabe aqueles barrancos assim de grama, gente? Isso é muito legal para as crianças.
E daí vai subir, daí escorrega, aí cai, aí rola. Tudo isso ela tá lá se conhecendo. É incrível, né? Aí tá, o sentido da visão. A natureza é riquíssima. Porque se eu pego uma madeira, por exemplo, alguma coisa da natureza, uma casca de coco, né? Isso aqui é uma casca de coco. Olha quantas tonalidades tem isso daqui, gente. Não é plástico. O plástico é chapado. O plástico é uma cor só. O plástico não serve para nada. Só para virar lixo, né? Então, assim, quanto mais natural para a criança tocar, experimentar, sentir, ver as cores, que ela vai estar desenvolvendo tudo, todo esse sensorial. Ouvir. Então, ela pega, ó, isso aqui, por exemplo, é muito legal. Casca de coco, gente. Virou um instrumento barato, sabe? E daí a criança, ela tem tudo isso que acompanha. Aí ela vai descobrir que se ela bate fraquinho, com o gesto, com o corpo, aí ela vai estar o quê? Refinando essa escuta dela. E vai estar experimentando. E vai pôr a boca e vai ver que vai sair um outro som diferente. Então, essas experimentações para as crianças é o que há de melhor, tá? Que não ia falar da Casa do Ninho. Na Casa do Ninho, por exemplo, a gente monta esses ambientes, né? Com vários cantinhos. Então, tem lá uma cestinha cheia de casca de coco, né? Um monte de casca de coco. Aí tem lá também um outro lugar com um monte de toquinho. Sabe toquinho, gente? Deixa eu pôr aqui. E o toquinho, que eram essas experimentações que os homens da caverna também faziam, de bater, né, os pauzinhos, os tronquinhos e tudo mais. Ó, vira uma clava. Isso aqui é muito legal para criança. E não precisa ser essa própria de clava. Você pega aí uns tronquinhos, umas coisas, virou um instrumento. Então a criança vai descobrir. Ah, vai martelar o dedo, que legal. Aprendeu que não pode martelar o dedo que dói, né? E a gente precisa ouvir. Então, isso, o que a gente está trabalhando? O movimento e a escuta da criança. Tudo isso que a gente está refinando, tá? Então, assim, montar bem bonitinho nesse espaço que as crianças ficam, sabe? Vários lugares organizadinhos, com cestos. Então, tem um cesto lá só com os troncos, com os tronquinhos, com as madeirinhas. Tem outro cesto no outro cantinho com as cascas de coco, sabe? Aí eu tenho lá um outro cesto onde eu posso ter, né? Por exemplo, um reco-reco. Um reco-reco de madeira para a criança também poder sentir. Não compra aquelas coisas porcaria de plástico, gente. E daí ela vai experimentar que quando ela toca numa superfície que não é lisa, vai fazer um som diferente de quando é numa superfície lisa. E ela vai descobrir isso sozinha, porque isso faz parte do espaço dela, que ela tá lá o dia todo. Aí ela vai, de repente, pegar lá e vai descobrir que ela pode passar. Aí vai descobrir que pode bater no chão. Isso é descoberta com liberdade, tá? Sem a gente ficar assim, olha, é assim, o reco-reco toca assim. Aí a criança quer fazer assim, a gente fala, não, tá errado. Mas a gente nem sabe o que a criança tá almejando, o que ela tá descobrindo, o que ela tá absorvendo. A gente quer ficar só dirigindo. Então, isso é montar esses ambientes com essas possibilidades sonoras para a criança poder trabalhar, poder experimentar, poder pesquisar, né? E com isso ela vai o quê? Enriquecendo todo esse seu universo sensorial, que é importantíssimo,
É importantíssimo, é a base para o resto da vida, né? Aí você tem lá um outro cantinho, de repente, que tem umas sementes, sabe? Que ela amarradas, e elas podem chacoalhar, e elas podem jogar, e elas podem, sabe, coisas que você pode criar, que você pode pegar na natureza. Então, assim, tem muitas possibilidades aqui, ó. É claro que tem que ver os tamanhos, tá, gente? Isso aqui para os pequenos eu acho muito perigoso. Mas então, a gente monta para as crianças pequenas. Ah, Fabi, mas é legal ter instrumento? Sim, podemos ter também, né? Tem lá um lugar, de repente, que tem sempre um violão lá, que ela pode ir lá passar o dedo na mão do violão, experimentar o violão, sabe? Conhecendo essa outra sonoridade. Então, tudo isso é repertório. Um outro instrumento também que é bem legal, que é o tambor, sabe? Mas não deixar o tambor, não o tambor no sentido assim, agora a gente vai lá e todo mundo vai lá agora pegar o tambor. Deixa nesse espaço que a criança brinca para ela poder explorar esse tambor. Né? Deixa para ela poder passar a mão, para ela poder sentir, para ela poder ver como é que faz, se ela bate forte, como é que o som sai se chega aqui, como é que o som sai se é aqui. É tudo isso tudo tá musicalizando. Se ela passa aqui, ó, tudo vira som para a criança que tem um movimento e tem essa liberdade de explorar e possibilidades sonoras, tá? O que acontece é que é um erro. São as crianças que ficam trancadas em salas cheia de acolchoado, EVA no chão, almofadado, tudo, que nada sai som, nada faz barulho, com um monte de brinquedo de plástico. Plástico no plástico é o mesmo barulho que faz, sabe? E fica pobre, fica pouco, entende? Então a gente precisa ter vários materiais, várias texturas, várias sonoridades. E quanto mais natural, é melhor. Vai ser mais rico de cores, vai ser mais rico de som, vai ser mais rico de peso. Madeira tem um peso diferente, se é maior, se é menor. Então ela vai pegar essa madeirinha aqui e ela vai ver que ela é leve. E tudo isso vai fazendo as conexões dentro dela. Ela vai pegar essa aqui, não, ela vai ver que ela é mais pesada. Plástico tem tudo o mesmo peso. Sabe, é muito pobre. Ai, Fabi, quer dizer que não pode ter plástico? Eu não tô falando que não pode ter plástico. Eu tô falando que não pode ter só plástico, gente. Sabe, só plástico. Não dá, né? Então, aí, se a gente pensar no homem o pré-histórico, o primeiro instrumento, né, e pensar nesse desenvolvimento dos bebês, o primeiro instrumento melódico foi o xilofone, o famoso xilofone, né, que é de madeira, é um instrumento de madeira, que tem as teclas e que se toca, que é muito parecido, eu esqueci, gente, peraí. Voltei. Com o metalofone, né? Então, só que esse metalofone, ele não é de madeira, certo? Que também as crianças maiores, elas podem começar a experimentar. Mas se você tiver um metalofone nesse espaço livre de brincar, pode ser bem interessante, tá bom? Para a criança lá experimentar. O que eles gostam mesmo, gente, é de tirar as teclas do metalofone. Eu vou contar. Mas é legal também. Tá tudo bem. Aí eles vão descobrir que quando eles tiram a tecla, essa tecla pode virar também uma baqueta. Então, só que aí, o que a gente tem que cuidar?
Esses instrumentos que a gente vai deixar para as crianças poderem explorar, né? Eles precisam ter uma qualidade sonora, uma textura bonita, né? Eu tô falando isso porque, como vocês viram, tirando o metalofone, né? E talvez o tambor, é tudo coisa barata, gente. Tudo coisa barata, que a gente pega, que a gente leva para alguém. Ah, eu conheço um pai que trabalha com madeira, ele vai lá e faz umas madeirinhas, sabe, lixa, pronto. Concha é muito legal, de ter várias conchas grandes, sabe? Eles escutam o som do mar, sabe? É um elemento do mar que está lá naquele espaço. Então, como a gente muitas vezes não pode ficar levando as crianças em meio à natureza, o que também é um erro, né? Mas às vezes a gente entende. Esses centros urbanos, às vezes as escolas são assim, não tem muito espaço, né? Então, a gente precisa ver possibilidades de levar essa natureza para dentro dos espaços, porque a criança precisa da natureza, né? Então, a gente vai levando esses elementos. Então, assim, sementes, conchas, madeira, bambu, tecido é muito legal também para ter nos espaços, porque o tecido também tem várias texturas. Então, tudo que tiver de mais natural, folha é uma coisa muito legal também. As folhas secas, elas fazem barulho, elas viram pozinho. As verdes, as secas, elas voam, elas flutuam, então tudo isso, sabe? Eles vão vivenciando com o próprio corpo. Esse som da folha seca também que faz quando a gente amassa é muito legal. Então, tudo isso são pesquisas sonoras que as crianças precisam ter nessa primeira infância, tá? Nessa primeiríssima infância, principalmente. Outra coisa que é muito legal também de ter é o pau de chuva. Isso aqui dá para fazer com tubo, gente. É só pesquisar na internet, sabe? Ver como é que faz. Não é difícil, não deve ser difícil. E olha o som da chuva. Aí o movimento, olha o movimento. O movimento sai o som. O movimento produz o som. Então, isso é muito legal também, não é uma coisa absurda, né? Outro instrumento que eles gostam também, que é da natureza, é uma flauta. Mas é uma flauta para os pequenos. Então, num primeiro momento, a flauta, ela não precisa ser melódica. Essa aqui, ó, não tem onde apertar o dedo, né? É como se fosse um apitão, né? Tem várias possibilidades. Ai, nesse coronavírus não dá para ficar, não dá. Mas o coronavírus logo, logo vai passar e vai dar tudo certo. Aí você pode ter várias flautas de bambu, que são bem legais e podem ser menores. Essa é meio grande, né? Que é só soprar que o som já sai. Não tem muito segredo. E com isso eles vão explorando todas essas possibilidades. Então, assim, quanto mais natural é melhor, por conta desses sentidos, de todos os sentidos, né? Vocês veem, quando a gente pega aqui olha só, um cachixi, né, de madeira, é muito legal, é madeira, tem uma textura diferente dessa, que é uma textura diferente dessa, que é um peso diferente. Então, tudo isso está contando, tá bom? Tudo isso está contando. Então, evitar ficar fazendo tudo de plástico. É legal reciclar, é legal fazer um momento, né? Tem lá uma coisa ou outra, tal, mas variar as possibilidades para variar esse repertório, tá? Então, gente, o apito de madeira também era uma coisa lá dos homens primitivos, né? Então, assim, tem coisas que as crianças têm aqueles apitos de sons de animais, que eles são de pássaros, né? Que são bem legais. Cada apito tem um som, é muito bacana, de um pássaro. Então, são essas texturas sonoras que são importantes para a criança ir desenvolvendo, né, esse sentido da audição. Mas não adianta só a gente ir lá e apertar o play.
Precisa ter um movimento junto da própria criança, sabendo que com a força que ela coloca, com a musculatura que ela coloca, com a vontade que ela tem de fazer aquilo, ela vai produzir. É ela que vai produzir o som. É ela que vai fazer a música, certo? Ah, mas é bebezinho ainda. Tem um chocalhinho. Ah, tem também, é que eu não vou ter aqui. Com guizos, que é muito legal. Sabe, você pega um ferrinho, um araminho, uma corda, coloca guizos, os pequenininhos gostam, amarra bem para não ter perigo do guizo soltar ou coisa assim. Mas sabe, é muito legal também. Argola é legal, argola de cortina, de madeira, é muito legal também. Dá para amarrar algumas coisas na argola ou não. Bate a argola de madeira, isso aqui já vira um outro som. Bate no coco, já vira um outro som. Então, assim, é isso. É enriquecer esse ambiente com possibilidades sonoras. Certo, gente? Outra coisa, as crianças vão crescendo, que eu estava falando da flauta, né? Essa força da melodia, lembra que eu falei? É a força do pensar. Então, os pequenininhos, a gente não precisa se preocupar muito em ficar ensinando o instrumento. Eles precisam vivenciar esses instrumentos. Então, tem lá a professora de música, vai fazer o quê? Vai fazer uma vivência. Vai colocar esses brinquedos, vai cantar com eles, vai brincar, vai pular, vai deixar eles experimentarem os instrumentos, eles tocarem um instrumento, vai olhar para aquela criança, vai dar o ritmo, né, que ela necessita para fazer as coisas dela, com muita observação a gente tem que ter. Então, assim, primeira infância, falamos em quê, gente? A gente fala da vivência. Vivência. Despertar o gosto pelo som. Despertar o gosto pela música. E é muito importante a gente tá lá junto, sabe? O bebê, ele vai lá, ele vai fazer, o bebê, né? Bebê, gente, até 3 anos de idade, tá? Ó. Aí ele vai olhar para o adulto que tá com ele, para ver se o adulto aprova ou não. Aí o adulto tá presente. Aí o adulto troca com ele. É importante ter esse envolvimento durante esse processo também, porque eles pedem, eles olham para a gente, eles pedem a nossa aprovação. E a gente estando presente, a gente está lá o tempo todo, de certa forma, aprovando, sabe? Dando atenção para aquilo que ele está fazendo. Entende? Então, isso é muito importante, é muito legal a gente cuidar de tudo isso. Então, cabaça é legal ter. Sabe aquelas cabaças, gente? É muito legal. Deixa um monte de cabaça lá, a criança vai pôr, vai tirar, vai guardar, vai tocar, vai experimentar. E cada cabaça é de um tamanho, cada cabaça é de uma textura, igual essas coisas de coco aqui, sabe? É isso, para as crianças pequenas. Cabo, colher de pau, cabo de vassoura, sabe? Bambu. E deixar esses instrumentos também ao redor, né? Panela. Então, pegar umas coisas de metal, balde. Quer ter plástico? Coloca balde. Balde é legal. Balde faz um som grave, um som diferente. Mas não coloca tudo, um monte de coisa de plástico. Aí, o que acontece? Quando a gente faz música, a gente toca um instrumento, coisas assim, exige uma concentração, né? Se a gente olha para os músicos tocando, gente, a gente vê que tem uma presença, né? Que tem uma atenção, que tem uma concentração sobre a sonoridade. Então, quando a gente fala desses sons, desses instrumentos, sabe, tem uma postura que é única de quem está produzindo o som, que é uma atenção para a sonoridade. E olha o quanto é importante a gente dar atenção, dar esse espaço para a criança desenvolver essa atenção para a sonoridade, né? Porque vai ser muito importante a hora que você quiser explicar algo lá na frente, a hora para essa criança ter concentração, saber te ouvir, saber te respeitar. Isso tudo tem a ver com esses sentidos que a gente está falando.
tá bom? O sentido do tato, por exemplo, que é tão importante, é isso que eu falei, né, que eu insisti, dessa coisa do corpo todo, dos instrumentos, do material. O sentido do tato é o sentido do próprio eu. Criança que tem sentido do tato bem desenvolvido é aquela criança que vai saber o seu limite, saber onde o corpo dela termina e onde começa o outro, que tem a ver com essa questão de respeito, de limite. Eu sei até onde eu posso ir, aonde começa o outro. Não é à toa que a gente fala de contato. Então, é muito importante as crianças terem possibilidades de desenvolverem esses sentidos, porque vai ter um outro significado lá na frente. A gente fala, sentido tato, mas o que é o sentido tato? É o sentido do próprio eu, da criança se conhecer, saber quem que ela é, saber quem que é o outro, dessa divisão, desse contato com ela, com o mundo, dela saber onde o corpo dela termina, até onde que ela pode ir, quem ela tem que respeitar, quem não. Enfim, acho que todo mundo a gente tem que respeitar. Mas deu para entender? Então, esse sentido da escuta também, que tem a ver com o sentido do equilíbrio. Criança que desenvolve bem a escuta, desenvolve bem o sentido do equilíbrio. E não só do equilíbrio corporal, mas também do equilíbrio emocional. Então, as coisas estão conectadas. O que está acontecendo hoje em dia é que é muito estímulo intelectualizado apenas, esquecendo dessas outras vivências. Ninguém precisa explicar nada para a criança. A criança precisa ir lá vivenciar com o seu próprio corpo. Aí, quando ela está lá vivenciando, se eu quiser, eu posso cantar, se eu quiser, eu posso tocar, mas não para ensiná-la, mas sim para ela, através do sentido dela, ir absorvendo esse mundo rico que você está proporcionando para ela. Então, se eu sou um professor de música, eu quero ir lá tocar uma flauta para ela descobrir essa sonoridade, as possibilidades de uma flauta, que legal! Sabe? Isso é muito rico. Mas a gente cuidar para a gente não querer ficar ensinando o tempo todo. Olha, criançada, assim, ó. Pega aqueles bebezinhos de 1 ano, 2 anos, assim, ó. Agora todo mundo vai pegar o coco e vai fazer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso não existe, isso não faz sentido nenhum. A criança vai aprender lá na frente a contar até 4, sabe? O que ela precisa agora é ela com o corpo dela, no momento dela, com a força dela, com o jeito dela vivenciar. Tá claro, gente? E se conhecer. Depois que essa criança conhecer o seu próprio corpo, depois que essa criança explorar bem, né, esse sentido dessa escuta, dessa audição, essas possibilidades sonoras, tudo com o corpo dela, com a voz, com os objetos, com os materiais, com tudo mais rico possível que a gente vai construir nesse ambiente, né? Aí, olha, ela vai pintar e bordar com o que a gente precisar, com o que a gente precisar não, com o que ela quiser. Se ela quiser tocar sanfona, ela vai tocar. Se ela quiser tocar violão, ela vai tocar. Se ela quiser tocar bateria, ela vai tocar. Se ela quiser ser cantora, ela vai ser. Se ela quiser ser matemática, ela vai ser. Se ela quiser escrever redações, ela vai estar pronta para esse mundo, para o que der e vier. Vai saber ter esse limite, vai saber te ouvir, vai saber se colocar, vai ser uma pessoa equilibrada, sabe? Então é tudo isso. Lá na frente ela vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai aprender todos os números, vai aprender tudo que ela vivenciou. Tudo que ela vivenciou do mundo real. Do mundo real. Tocando, cheirando, sentindo, vendo em 3 dimensões, sabe? Experimentando a força que ela tem, a musculatura que ela tem, a intensidade que ela pode tocar nas coisas, que sai o som. Então você vê que tá tudo junto. Então, gente, aí criança cresceu, tá por volta dos 6, 7 anos, aí você começa com uma flauta doce, sabe, para ela tocar, ensinar flauta. Agora, como é que a gente ensina a flauta para uma criança? Dando a nota para ela tocar a flauta e aprender lendo partitura? Não.
Flauta é a melodia, flauta é a nossa fala, flauta é a nossa voz. Então a gente canta bastante aquela música que a gente quer que ela aprenda, para ela internalizar, para ela se apropriar daquela canção, e daí a hora que ela pegar a flauta, ela vai sair linda tocando flauta, sabe? E depois a gente vai colocando lá na frente, dando sentido para aquilo que ela está fazendo. Mas no primeiro momento, gente, lembrar que não dá para inverter as ordens. É a mesma coisa, não dá para ensinar a criança a ler antes da criança falar, né? Não dá para inverter a ordem das coisas. Querer estimular uma coisa antes do processo natural. Então, isso é muito legal. Outro instrumento também que é ótimo para os bebês é o cantle. O cantle para o bebê ouvir, para os pequenos, para um professor de musicalização, para eles conhecerem essa sonoridade, as possibilidades. É um instrumento muito fácil de tocar, um cantle pentatônico. A escala pentatônica também se aproxima do universo da criança. A Nina é uma menina muito bonita. É um instrumento leve, é um instrumento delicado. Lembrar, gente, de não ficar tocando coisas muito fortes, muito altas, né? Que vai agredir esse sentido da escuta dos pequenos. Lembrar que o silêncio também é muito importante, que para existir música precisa existir o silêncio também. Então, se, por exemplo, eu vou tocar um instrumento, antes eu preciso pedir o silêncio, né? Pedir, de repente, com música, pedir uma postura ou com uma atenção para o silêncio, sem gritar, sem ficar, né, se esgoelando. Tem um outro instrumento que é muito legal, nesses momentos que a gente precisa chamar uma atenção das crianças, né? Que é o símbolo. Olha que som bonito que ele tem. As crianças vão entendendo alguns códigos que, de repente, o momento que tocou o símbolo, olha que lindo, é um símbolo especial. O som dele permanece. Eles vão entendendo esses códigos e já sabem, de repente, que no momento que você toca o símbolo é o momento de silenciar, para daí, de repente, você entrar com o cantle. O cantle é um leite materno também, assim como a nossa voz, né? Então, é um instrumento muito simples de tocar. E fora do violão, fora o violão, né, gente? Que também é um instrumento gostoso, né? De deixar, da gente cantar, de tocar. Aí vai falar marmelada, só porque ela tem curso de violão, ela tá falando do violão. Não, não é. E daí os instrumentos eletrônicos, os instrumentos mais altos, os instrumentos mais, né, robustos, essa coisa mais rítmica, de repente da gente ficar ensinando as crianças a entrarem no ritmo, deixa um pouquinho mais para frente, para não ficar acordando as crianças antes do tempo. Né? As crianças elas estão ainda no mundo dos sonhos. Né, elas estão chegando nesse lugar. Então a gente não precisa, né, ter esse elemento terra, né? Essa coisa para ficar acordando. Deixa, cada um vai no seu tempo, deixa a fantasia, deixa a criança viajar, né? O Hermeto Pascoal, gente, é um ícone, né, brasileiro. É um músico brasileiro, faz música universal e que ele tem uma vivência muito própria e bem especial, assim, com essa questão dessas sonoridades, né? Dessa pesquisa sonora que ele faz
com os objetos, com as coisas que a gente tem no dia a dia. Então a gente vê o Hermeto tocando, a gente vê uma criança brincando, né? E o Hermeto, ele começou desde criança, ele fala que ele fazia uma pesquisa muito intensa no som sonoro. O Hermeto é conhecido no mundo inteiro. A gente que é brasileiro que não conhece, porque a gente brasileiro não tem cultura, né? Ainda. Aí ele brincava com a água, imitava o som dos pássaros, dos animais, sabe? Tudo isso que a gente está falando, ele tinha muita vivência com isso e ia descobrindo. Aí ele foi descobrindo que com isso ele poderia fazer música. Então eu vou colocar um vídeo aqui, só para vocês conhecerem um pouquinho o trabalho dele. E imaginarem o que eu estou falando, que com coisas simples a gente consegue fazer coisas maravilhosas e que muitas vezes a gente quer complicar, a gente quer gastar, acha que precisa, sabe, fazer fortunas para fazer música. Não, a gente faz música com o nosso próprio corpo, a gente faz música porque a gente tem na natureza, né? E sim, a gente quer ampliar, a gente quer, aí a gente vai, compra um negócio ali, outro aqui, mas assim, não tem necessidade. Eu já ouvi assim, Fabi, eu preciso saber se eu posso comprar já a bandinha rítmica, porque é com a bandinha rítmica que eu vou musicalizar minhas crianças. Bandinha rítmica, gente. Além de ser caro, você não vai aproveitar muita coisa, porque tudo tem um som meio xoxo, sabe? Não precisa. Casca de coco é muito mais legal, tem um som mais bonito, sabe? Tá bom, você quer ter lá um tamborzinho, uma outra coisa, mas assim, não tem necessidade, entende? Se eu pego caixa de papelão e deixo lá, aquela caixa de papelão já vai virar um instrumento muito legal. E é esse que é o barato da infância. É a gente dar possibilidades para a criança ver as infinitas possibilidades que aquele material tem ali. Isso vai enriquecer a imaginação, a fantasia, a criatividade. É essa infância que a gente quer. A gente não quer uma infância quadrada, rotulada, com apostila, dizendo que a criança tem que desenhar daquele jeito, pintar daquela cor. Para que a gente quer limitar a criança, né? Então, ó, é só para a gente ver que barato que é, né? O Hermeto fazendo. E olha o momento que entra nas palmas, gente. Que entra nas palmas. Olha lá, olha que legal. Olha o som, olha a possibilidade de. Escutem, gente, a possibilidade de sons que a gente tira só batendo palmas. Né? Então é tudo isso que as crianças precisam explorar. E vocês que trabalham com as crianças, vocês educadores musicais, vão, né, lembrar do nosso próprio corpo. E, oi, até quando? E, oi, até quando? É só rapidinho, só para vocês verem, tá? Ó uma criança brincando aí, ó, com sons. É rapidinho, só para vocês conhecerem um pouquinho. Esse aí já foi. Deixa eu ver esse aqui, o que que era. Ó. Olha que legal, virou um reco-reco. Sabe? Com uma coisa que de repente a gente tem em casa, guardado num canto, leva para esse espaço para as crianças poderem explorar. Olha o barbatuques vocês devem conhecer, né? Olha que incrível esse trabalho que eles fazem. Olha o som que eles tiram. Com o próprio corpo, isso aí é tipo um berimbau de boca, não sei como é que chama esse instrumento.
quadro de garrafa. Desculpa, gente, é horrível fazer isso, eu sei. Mas olha esse com bonecos. Olha que legal o som que eles tiram apertando os brinquedinhos. Sabe brinquedinho de criança? Olha o som que eles tiram das garrafas. Olha o som de garrafa. Então vocês viram, pessoal? Desculpa, é horrível cortar no meio uma coisa tão bacana e tão interessante. É que nosso tempo é curto, mas vocês podem pesquisar barbatuques. Eu sei que várias pessoas já conhecem o barbatuques. Já vi que várias pessoas também que estão aqui, que bom, conhecem o Hermeto Pascoal também, que é um ícone, né, do Brasil, de experimentações, de possibilidades, de musicalidade, é referência no mundo todo e nós brasileiros não conhecemos. O brasileiro gosta de porcaria, poluição sonora e de não música. Muito difícil as letras de hoje, gente, não tem poesia, mas a gente tem isso. O que acontece é o que está na mídia, sabe? Tem muitos artistas incríveis e maravilhosos que fazem músicas muito bonitas, sabe? Que infelizmente a gente não tem acesso porque a gente não busca, a gente não conhece. Mas você vê, funk com linguagem pornográfica. Sabe o que acontece, gente? A música, ela acompanha também a nossa história. A música conta a história do povo, conta a história da cultura. Essas músicas que estão, esse funk aí, que nem vocês estão falando, de linguajar pornográfico, sabe? Essas letras horrorosas, sabe? Que não tem poesia nenhuma, que só tem sofrimento, que só tem desgraça, que só tem, sabe? Faz parte da cultura. Faz parte da cultura que estamos vivenciando no momento. Está simplesmente narrando a história do Brasil no momento. É a trilha sonora do que a gente está passando. Do mesmo jeito que a música representa a população representa a música também, e é isso que a gente tem no momento, né? É isso que a gente tem no momento, infelizmente. Só que sem essa massa, tem muita coisa legal. E é isso que a gente tem que aproveitar. Nós que estamos aqui, pensantes, que estamos lutando pela cultura, que estamos lutando pelas nossas crianças, né? Porque o que a gente quer é refinar essa escuta para aumentar as possibilidades, para quando a criança chegar lá na frente, ela saber escolher. Os meus filhos com 9 e 8 anos, eu não falo nada. Eles escutam uma música, eles já sabem se a música é boa ou se a música é ruim. E eu concordo. Porque foi trabalhado, sabe, já desde pequenininho, o que é bom, o que faz bem, o que é legal. Então, quando eles escutam algo que eles sentem que não faz bem para eles, que não leva para imagens legais, que não remete coisas legais, eles já sabem que é ruim. Né? Então, é isso que a gente quer. A gente precisa formar desde os pequenininhos, né, seres que saibam avaliar, que saibam apreciar se o negócio é bom, se o negócio não é, se o negócio é poesia, se o negócio não é, se o quadro é bonito, se o quadro é feio. E a gente não tem isso hoje. Virou tudo qualquer coisa. Então, tá aí o nosso trabalho, gente, como pai, como educador, sabe? Para a gente realmente começar a olhar para essas crianças e despertar, sabe, essa beleza do mundo neles, porque o mundo é muito lindo,
Nós, seres humanos, somos lindos e maravilhosos, mas tudo isso é nessa infância, com o belo. Lembra que eu falo que a criança precisa vivenciar um mundo bom, um mundo belo, sabe? Para ela começar a saber o que é belo, o que é bonito. E a gente precisa, então, desenvolver esse ambiente com músicas bonitas, com texturas sonoras bonitas, com delicadeza, com amorosidade, porque lá na frente, quando a criança ou o adulto, né, que cresceu assim, ouvir uma música agressiva, uma coisa, não vai gostar e não vai dar play. Vai preferir ouvir uma coisa mais bonita, que alimente a alma, que nutra verdadeiramente, não uma coisa grosseira, né? Então é isso, gente. A gente está formando essa moralidade futura, esse caráter, essas crianças estão nas nossas mãos.